Nessa noite, nós estamos num dia em que nossa cultura comemora o Dia dos Namorados. Dia 12 de junho, na tradição brasileira, é o dia em que os casais relembram a sua união, relembram o seu amor, relembram o seu romance, celebram a paixão, renovam os seus votos, reanimam o seu relacionamento, pensam naquilo que é mais essencial, no amor que os une. E hoje, casualmente, nesse domingo, é Dia dos Namorados na nossa cultura brasileira. Não é nenhum feriado, mas é algo que culturalmente move a nossa sociedade. Há quem pense que é justamente no meio do Dia das Mães e do Dia dos Pais, então as lojas teriam que lucrar de alguma forma, é uma data comercial, mas há quem de fato consiga entender isso como um momento familiar, um momento de renovo, um momento de alegria, e você pode entender das duas formas. E se apropriar disso. Logicamente que qualquer dia do ano é dia de nós estarmos cultivando o amor, cultivando os laços familiares, mas existem algumas ocasiões em que a nossa cultura nos faz lembrar de forma mais forte essa característica que Deus nos deu. Porque a Bíblia fala uma característica que poderíamos definir Deus como um adjetivo muito especial que envolve um sentimento que a gente conhece. A Bíblia fala assim que Deus é amor. E quando a Bíblia fala que Deus é amor e na nossa cultura o amor é celebrado, mesmo que algumas pessoas tenham uma intenção diferente, mesmo que alguns aproveitem essa época para se tornarem conquistadores por aí, nós aprendemos que podemos extrair algo bom para famílias já estabelecidas, para casamentos já estabelecidos, para relacionamentos que estão iniciando, para pessoas que sonham em constituir a sua família. Sempre é bom nós falarmos do amor, o amor que vem de Deus. E o amor que vem de Deus sobre nós é um amor tão especial que ele vai se dividindo em vários tipos de amor. O amor dos casais, o amor com os filhos, o amor pela profissão, o amor pela própria vida. Então hoje nós vamos pegar esse gancho e falar que da parte de Deus para nós também existe algo que deve nos fazer viver de forma apaixonada. A palavra de hoje se chama paixão contagiante. Quando nós vamos aproveitar o embalo dessa temática que a nossa cultura está falando nesse nosso 12 de junho, e estarmos entendendo como que precisamos viver com paixão, viver com muita intensidade o projeto de Deus para as nossas vidas e o nosso relacionamento com Deus. Alguns estudos dizem que, e oscilam um pouco, mas é sabido que a paixão é um sentimento, é um momento, é uma situação que ocorre na nossa vida que tem um prazo de validade. Você já ouviu falar disso? A paixão, ela acontece em algum momento e depois ela tem um prazo de validade. Parece que com o passar do tempo, se nós não fizermos nada, aquela paixão vai indo embora. E isso vale para os relacionamentos, isso vale para aquilo que nós nos dedicamos, para as nossas habilidades profissionais, para os estudos. Para algumas pessoas a paixão é um pouco mais efêmera, é um pouco mais breve. Para outras pessoas a paixão é algo mais duradouro, é algo mais de longa data. Para alguns é mais intenso, para outras pessoas é mais contínuo. Mas nós podemos entender hoje, quando falamos de paixão, creio que todos nós entendemos de alguma forma o que isso significa. Mas no dicionário diz assim que a paixão é um sentimento intenso que possui a capacidade de alterar os nossos pensamentos e alterar o nosso comportamento. É uma atitude constante de nós, daqueles que estão apaixonados, da pessoa apaixonada, para aquilo que ela deseja, em direção àquilo que ela deseja. Tristemente, algumas pessoas não conseguem viver dentro das suas famílias um ambiente apaixonante. Não conseguem viver dentro das igrejas um ambiente apaixonante. Mas a paixão é o que dá sentido às nossas vidas. A paixão é o que nos faz viver motivados. A paixão é o que nos faz não deixar a nossa vida entrar numa rotina, numa tristeza, numa mesmice. E não precisa ser necessariamente uma paixão erótica, por assim dizer, me entenda bem, uma paixão de um amor por uma pessoa do sexo oposto que vai constituir um casal nesse sentido. Não precisa necessariamente ser esse tipo de paixão. E algumas pessoas acabam vivendo baseado em paixões, o sentido da sua vida, que são rasas, que são superficiais.
Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui para nós gaúchos. Existem alguns homens e mulheres aqui na nossa sociedade, no Rio Grande do Sul, que a sua paixão é o seu time de futebol. Então, o time de futebol, quando está ganhando, quando está campeão, quando está bem no momento do ano, a pessoa está com sentido para a sua vida, a pessoa está alegre, a pessoa também está radiante. Mas se o time de futebol vai mal, a pessoa também vai mal. Eu trabalhei em empresas e nesse ambiente fabril é muito comum haver sempre um que outro colega que é extremamente apaixonado pelo seu time de futebol. E nós tínhamos um colega lá em Lajeado, quando eu trabalhei alguns anos gerenciando uma empresa por lá, que ele era tão apaixonado pelo Esporte Clube Internacional, que quando acontecia alguma derrota mais emblemática do time dele, nós, como gerentes, gestores e supervisores, já sabíamos, amanhã não precisa contar com o fulano que ele não vai vir. E dito e feito, chegava no outro dia, a pessoa não ia trabalhar. De desgosto e tristeza, bebia, se afundava, ficava de cama, porque o seu time havia perdido. Você já viu uma coisa dessa? Eu já vi. Algumas outras pessoas colocam sentido da sua vida em outras coisas, um pouco menos superficiais, um pouco menos rasas. Como, por exemplo, no seu pet, no seu cachorrinho, no seu gatinho. Então, a paixão da sua vida, o sentido da sua vida é em torno de um animalzinho. O indivíduo que mais se investe dinheiro, aquela família, é no animalzinho. A pessoa vive em torno do seu animalzinho de estimação. Não é problema você ser apaixonado dessa forma, mas deixa eu te dizer, existem paixões que causam propósitos muito maiores, que causam realizações muito maiores. Eu tenho animais de estimação e eu gosto muito deles. Eu tenho o time que eu torço de futebol e eu gosto muito dele. Não pretendo mudar isso, mas só que a paixão que dá sentido à minha vida, para mim, precisa ser algo maior. Porque a nossa vida, ela passa muito rápido. A nossa vida, ela acontece de forma avassaladoramente rápida. O tempo vem e quando nós menos percebemos, nós já estamos em 1/3 da vida, em metade da vida, no final da nossa vida. E são as nossas paixões que vão determinar a intensidade que nós vamos viver cada fase das nossas vidas. Então, algumas pessoas, quando nascem os seus filhos, se tornam apaixonados pelos seus filhos e vivem agora toda a sua existência, cada um dos seus dias, centrado na existência dos seus filhos. Mas a Bíblia fala que os filhos têm uma missão na sua família: deixar pai e mãe e se unir ao seu cônjuge. Então, por vezes, acontece uma decepção, uma tristeza, uma depressão, quando algo tão natural acontece dentro de uma casa, que é um filho sair de casa, se tornar adulto, enfrentar o ambiente de trabalho, constituir a sua família, porque a paixão estava focado no indivíduo que dava sentido àquela família. E agora esse indivíduo sai de casa, aquela alegria vai embora, a razão de viver vai embora. E assim nós poderíamos estar falando tantas coisas. Tem gente que é apaixonado pela sua carreira, tem gente que é apaixonado pela sua empresa que construiu, tem gente que é tão apaixonado pelo seu carro, que briga com todos por causa do seu carro. E aí eu estou querendo trazer hoje uma reflexão sobre a tua vida, pelo que ou por quem você tem sido de fato apaixonado. Talvez algumas pessoas estão passando por algum momento um pouco mais difícil, algum momento de ansiedade, depressão, em que você diga, nesse momento eu não tenho sentido na minha vida, nesse momento eu estou vivendo mergulhado num vazio, numa tristeza, estou sem sentido. Essa palavra também é para você. Mas talvez você chegue à conclusão hoje de que você está vivendo com o teu sentido, com a tua paixão voltada para algo ou para alguém que de fato não é aquilo que Deus projetou, que desse o maior sentido para a tua história e para a tua existência. E por isso eu pergunto hoje aqui, será que existe paixão na Bíblia? Será que esse sentimento ele é descrito de alguma forma na Bíblia? Pessoas que servem a Deus de forma apaixonada são inclusive ridicularizadas na nossa sociedade. Agora a gente não usa muito mais essa palavra, mas quando eu era criança, pré-adolescente, as pessoas chamavam aqueles devotos a Deus como os fanáticos.
no catolicismo chamavam de beatos. Então as pessoas ridicularizam as pessoas que querem buscar a Deus de uma forma intensa e apaixonada. E aí agora, quando as pessoas se convertiam, lá na minha infância, na década de 90, as pessoas se convertiam já com um pé atrás, dizendo assim, eu não posso me envolver muito com Deus nem com a igreja, porque senão eu vou virar um fanático. E eu não quero virar um fanático, porque fanático me disseram que é uma coisa ruim. Você já ouviu isso de alguma forma? Então vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 4. E vamos ver o que Deus espera de nós como igreja. Em Apocalipse capítulo 2, o Senhor Jesus está liberando palavras proféticas para diferentes igrejas em diferentes localidades. São igrejas que o apóstolo João tinha de alguma forma contato e autoridade apostólica, e o Senhor Jesus estava olhando para aquela igreja, para aquele coletivo, para aquele povo, e estava dizendo, olha, essa igreja, ela está muito bem nisso, nisso e naquilo, mas essa igreja especificamente precisa consertar isso e isso na sua existência nesse momento. Então, como se Jesus pudesse olhar hoje e mandasse uma carta para a igreja de Viamão e dissesse, olha, igreja de Viamão, vocês estão vivendo assim, 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 de forma muito bem, mas naquele aspecto, vocês precisam ser transformados, vocês precisam ser corrigidos, vocês precisam melhorar. E hoje, nesse Dia dos Namorados, nesse tema paixão contagiante, eu gostaria de me valer de uma carta que o Senhor Jesus deixou para a igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade, hoje na região da Turquia, que tinha uma igreja muito grande. O povo de lá se chamava os Efésios. Inclusive tem um livro inteiro da Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu uma carta para essa igreja, que é a carta de Paulo aos Efésios. E a essa igreja de Éfeso, o Senhor Jesus começa elogiando, começa falando da perseverança, de como eles estavam atentos a corrigir algumas coisas, mas no versículo 4 ele fala algo que conecta ao tema que nós estamos falando nessa noite. Diz ali, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Contra você, ele está dizendo à igreja, contra você, igreja, porém eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Então, olhe aqui com os olhos de Jesus para nós, para a sua igreja. Com os olhos de Jesus para você e para mim na nossa caminhada com Ele. Jesus percebe se você está vivendo a vida que Deus tem te dado de forma tão preciosa. Jesus percebe se o que você está fazendo com os teus dias, com a tua existência, com o sentido que você está dando à sua vida. E agora Jesus está lamentando por aquela igreja e Ele está dizendo, vocês estão vivendo, vocês estão até fazendo algumas coisas boas, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. E hoje eu quero arriscar aqui, biblicamente, em dizer que na Bíblia, primeiro amor significa isso que hoje nós chamamos, na nossa cultura, de paixão. Então diga assim comigo, a paixão é o primeiro amor. O primeiro amor é aquele amor intenso, o primeiro amor é aquele amor da descoberta, o primeiro amor é aquele amor que causa a união, causa o relacionamento, que muda a nossa vida. E a igreja de Éfeso foi uma igreja tão poderosa, tão linda, foi uma igreja que viveu tantas coisas gloriosas. E assim, quando nós começamos a viver com Jesus, normalmente nós temos dentro de nós esse primeiro amor que nasce. E para alguns, como eu disse no início, esse primeiro amor é muito intenso, mas passa rápido. Para outros, esse primeiro amor é um pouco mais brando, mas ele dura mais. Para outros, esse primeiro amor se esfria. Outros conseguem já ter experiências de ter renovado essa paixão e esse primeiro amor por aquilo que Deus causou como uma nova vida na sua existência. Então eu te digo que existe uma paixão em servir a Deus. Existe uma paixão diferente. Existe uma paixão que Jesus desperta quando Ele nos encontra ao nós reconhecermos Ele como nosso Salvador e nosso Senhor. Quando nós somos libertos da obra das trevas, quando o nosso espírito revive, quando nós recebemos perdão dos pecados, naturalmente nasce uma paixão dentro do nosso coração. Tristemente, por vezes, as outras paixões da vida abafam essa paixão.
Por vezes, outros motivos que fizeram até aqui nós vivermos uma vida com outros sentidos, com outras paixões, tiram o lugar da paixão que Deus quer que nós venhamos viver. A intensidade que Ele espera que nós venhamos viver. O amor intenso que Ele espera que nós venhamos ter. Pela Sua palavra, pela Sua presença, pela salvação, pelo perdão de pecados, pela vida eterna. E por vezes nós, diante de algo tão grande, que Deus nos concede gratuitamente, com um grande sacrifício da cruz do Calvário, nós deixamos que aquela paixão gerada pela salvação, pela conversão, vá se esfriando. E é justamente isso que Jesus está alertando a igreja de Éfeso. Mas Jesus também nos ensina o oposto. Jesus nos ensina como viver uma vida apaixonada pelo projeto de Deus. Como viver uma vida apaixonada pela presença de Deus. Como nós podemos viver uma vida intensa, amando aquilo que Deus fez por nós e o que Ele nos convida a fazer para Ele. E para isso eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia. No livro de Mateus, nós lemos na nossa leitura, no nosso plano de leitura, nós lemos nessa semana, justamente na sexta-feira, em que nós tivemos aqui o nosso evento de jantar de casais. Nós lemos naquele dia, no plano de leitura, Mateus capítulo 10. E eu gostaria de te convidar a abrir Mateus capítulo 10, versículo 37 ao 39. E nós vamos ver agora o oposto. Nós começamos com uma realidade, uma paixão que se esfriou. Um amor a Deus que foi abandonado. Uma rotina em buscar a Deus. Algo que está agora acontecendo de forma fria. E agora nós vamos entender o oposto. Como Jesus nos convida a viver uma vida apaixonada com Ele. Então leia comigo Mateus 10, 37. Por favor, entenda o que Jesus está dizendo. Tente não se escandalizar, mas tente também entender a expectativa que Deus tem de qual lugar Ele quer ocupar nas nossas vidas. E você vai poder fazer uma avaliação, como está o sentido da tua vida e quem tem sido a maior paixão da tua existência agora. Diz ali o versículo 37, Jesus está dizendo: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Versículo 39. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Nós estamos falando aqui de um relacionamento novo, de um relacionamento baseado na entrega, baseado em um amor que salva, que restaura, que muda a vida. Nós estamos fazendo aqui menção a alguém que descobriu um novo sentido para a sua vida e agora está apaixonado por esse projeto, por esse Deus, por essa salvação, por essas promessas, por essa vida que o Senhor desata. Contudo, o Senhor Jesus está nos ensinando que, em primeiro lugar, a paixão precisa produzir nova prioridade. Esse é o primeiro aspecto que eu quero abordar contigo hoje, para nós entendermos essa paixão que vem de Deus. A paixão precisa produzir uma nova prioridade. Diz ali o Senhor Jesus no versículo 37, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Olha que interessante, que profundo. Será que se Jesus hoje fosse um pastor e ele estivesse no púlpito, e ele estivesse de fato sendo revelado como filho de Deus, e chegasse diante do povo que se reúne para buscar a Deus, e ele dissesse, olha, se alguém amar mais o seu filho ou a sua filha do que a mim, não é digno nem de estar aqui nesse lugar, quanto menos de me seguir. Se alguém aí, por acaso, amar mais o seu pai ou sua mãe do que aquilo que eu estou propondo, não é digno de vir aqui nesse lugar. Pode ir embora, porque não precisa me seguir, porque o teu amor não me serve. Uau! Isso de fato é um coração apaixonado. Quando um casal está apaixonado, fazem muitas coisas por aquela paixão. Fazem muitas coisas por aquele amor.
De verdade, nós vemos que esse sentimento, como nós vimos no início, ele toma conta dos pensamentos, ele toma conta do comportamento. De tal forma que as pessoas fazem loucuras por causa da paixão, por causa do amor. E essas loucuras, às vezes, passam por cima de princípios. Então, tem gente que fica de mal com o pai e a mãe por causa do novo amor que descobriu. Às vezes vai durar 2 meses, mas acabou botando fora a relação com o seu papai, com a sua mamãe. Tem gente que se despede do emprego por causa de uma nova paixão. Tem gente que acaba colocando fora amizades de 20 anos por causa de uma paixão, não querendo abrir os seus olhos e perceber que aquelas pessoas que estão alertando, quem sabe, podem ter razão. Então perceba comigo como que a paixão nos faz focados. A paixão nos faz ter um único alvo. A paixão nos faz colocar aquela situação acima de tudo nas nossas vidas. Por isso eu digo hoje aqui, falamos um momento só para os casados na sexta-feira, e eu digo hoje aqui para os nossos queridos solteiros da família da fé. Tenha muito cuidado por quem você vai abrir o teu coração para se apaixonar. Para que de fato essa pessoa venha construir algo grande e poderoso de Deus na tua vida e não destruir aquilo que Deus já tem colocado na tua vida como algo que Ele está fazendo na obra dEle. Porque depois que nós permitimos a paixão, ela se torna uma prioridade. E Jesus está dizendo agora que o teu amor por mim precisa ser a tua maior paixão, a tua maior prioridade. De fato, essa palavra não é uma palavra muito agradável, essa palavra não é uma palavra muito prazerosa, porque nós lemos, ouvimos essas palavras de Jesus e somos colocados em confronto. Nós somos confrontados e levados a pensar: será que eu estou de verdade amando Jesus mais do que tudo e todos, como Senhor da minha vida, como aquele que é poderoso, como aquele que me dá acesso à eternidade, que perdoa os meus pecados? Lembre-se de Abraão. Abraão buscava em Deus o milagre para se tornar pai. Ele e a sua esposa sofriam de um tipo de esterilidade, de uma impossibilidade de ter filhos. Então, com 75 anos de idade, Deus se apresenta, se revela a Abraão e diz a ele: olha, eu abençoarei a tua descendência. A partir de você, povos serão gerados e todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abraão começa a pensar e começa a ter uma expectativa: como eu farei isso se eu não tenho um herdeiro? E Deus vem de novo sobre ele e diz: eu te darei um filho, você gerará um filho. E essa promessa, talvez alguns de vocês já conhecem, mas aqueles que ainda não ouviram falar, demorou 24 anos para acontecer. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, a Bíblia fala, o seu corpo já estava sem vitalidade, mas milagrosamente teve um dia que Deus renovou a paixão dele com Sara. E acabou sendo gerado um filho no ventre da sua esposa. E quando Abraão tinha 100 anos de idade, nasce o filho da promessa. Nasce o milagre. Gera um milagre. Uma criança tão esperada. Imagina, 100 anos esperando o dia que ele poderia ser pai. Sara, 100 anos esperando, 90 anos, ela era 10 anos mais jovem do que Abraão, esperando o milagre da maternidade. E agora aquele menino nasce, cresce, se torna um jovem, se torna um adolescente. E quando ele está com 13 anos de idade, Deus vem de novo até Abraão e diz para ele em Gênesis no capítulo 22, Abraão, eu quero te pedir uma coisa agora. Tu pega o teu filho, o teu único filho, e leva ele até em cima do monte Moriá, e separa ele para mim, coloca lenha lá, forma um altar e sacrifica o teu filho para mim. E agora, o que você pensaria? O que você imaginaria? Qual é a prioridade? Quem você ama mais? Será que porque Deus já fez o milagre que você queria, agora você ama mais o milagre do que a Deus? Será que porque Deus agora já restaurou a tua saúde, agora você ama mais a tua saúde do que Deus? Será que porque Deus já te deu um casamento abençoado, agora você ama mais o teu cônjuge do que Deus? E o Senhor vem e nos prova, e se nós quisermos viver coisas grandes com Ele, o nosso amor por Deus e pelo seu reino será provado. Então, Abraão se torna de fato o pai da fé.
Abraão se torna, de fato, o modelo de uma fé genuína em Deus para toda a história da humanidade. Jesus vem por meio da promessa de Abraão. Ele nos faz herdeiros daquela mesma promessa de que Deus abençoaria todos os povos da terra. Porque Abraão, sem titubear, levou seu filho para cima do monte, colocou seu filho sobre o altar, preparou toda a lenha, amarrou o seu filho, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Sabemos que no instante exato, como foi ministrado hoje aqui durante a adoração, Deus interveio e um anjo do Senhor apareceu diante de Abraão e disse: não faça isso. Agora eu sei que você teme a Deus. E poderia ter dito: agora eu sei que você ama a Deus em primeiro lugar, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. E depois lá no livro de Romanos, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo vai explicar essa história, o apóstolo Paulo explica a nossa fé em cima da história de Abraão. Ele diz assim: Abraão fez tudo isso, sabe por quê? Porque ele cria que Deus tanto pode dar vida aos mortos, como trazer à existência aquilo que não existe. Ele tinha uma fé tão poderosa em Deus que ele sabia que se ele matasse Isaac, Deus era poderoso para ressuscitá-lo, ou para gerar a vida de novo, ou para lhe dar muitos outros filhos. O propósito e a palavra de Deus seriam melhor para a sua vida. Então, assim como Deus poderia ressuscitar Isaac, Deus também poderia trazer à existência algo diferente. E foi justamente isso que fez. Quando Abraão mostrou o seu amor apaixonado, em primeiro lugar, por Deus, Deus fez aparecer ali um animal para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então, em todo momento, o Senhor está nos pondo à prova. Em todo momento, nós estamos sendo, de fato, desafiados a sermos fiéis naquele pouco que temos hoje, para que Deus possa abrir as portas para outros níveis nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer sobre esse amor é que essa paixão, esse primeiro amor para com Deus, ele precisa ser uma prioridade. Em segundo lugar, no versículo 38 de Mateus 10, abra comigo, Mateus 10, 38, Jesus diz assim: e quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então agora eu preciso entender o projeto de Deus para a minha vida como sendo a minha prioridade, vivendo isso de forma apaixonada. Quando alguém se apaixona, aquela pessoa se torna a sua prioridade. Em segundo lugar agora, quando alguém se apaixona, essa pessoa muda radicalmente a sua agenda e a sua rotina por causa da pessoa que se apaixonou. Rapidinho essa pessoa agora aprende o caminho para pegar o ônibus, rapidinho consegue um recurso para se locomover, rapidinho está dentro do cinema realizando a vontade da sua paixão, rapidinho as coisas se ajustam de forma radical numa nova agenda. E é isso que Jesus espera de nós. Se você quiser viver tudo que Deus tem preparado para a tua vida, você precisa entender quem é o maior nessa relação. Quem é o mais poderoso nessa relação? Somos nós ou é o nosso Deus? Quem é o mais poderoso? Nós ou o nosso Deus? O nosso Deus. Ele quer ter uma relação contínua, diária. Ele quer, como Deus, fazer parte da tua vida. Então, a pessoa mais importante é o nosso Deus. A pessoa menos importante, quem é? Somos nós. Quem tem que ceder à agenda de quem? Quem tem que remanejar a agenda e os seus compromissos para estar presente diante de quem? Deus tem que se ajustar à nossa agenda ou nós temos que ajustar a nossa agenda àquilo que Deus propõe? Nós. Essa é uma busca apaixonada pelo reino de Deus. Então o Senhor Jesus está dizendo assim: ok, você me ama? Beleza. Você ora que me ama? Maravilha. Você canta que me ama? Coisa linda. Então agora mostra que me ama, deixando as tuas prioridades e me seguindo aonde eu for e aonde eu te chamar. Esse é o segundo aspecto da nossa relação com Deus, que vai causar frutos e milagres extraordinários. Jesus teve pessoas que se colocaram diante dele e disseram assim: por favor, eu quero ser teu discípulo. Em Lucas capítulo 9, por exemplo, a partir do versículo 47, Jesus passa por Samaria e algumas pessoas dizem: Jesus, me deixa ser teu discípulo. Só que eu não consigo ir contigo agora. Jesus disse: então não pode. Para ser meu discípulo tem que estar disposto a reorganizar a sua vida e fazer parte daquilo que eu estou fazendo nessa terra. Essa é uma palavra hoje radical.
Essa é uma palavra hoje confrontadora às nossas prioridades. Mas é uma palavra que pode desatar projetos tão poderosos para a vida de tantas pessoas aqui. Em primeiro lugar, essa paixão tem que ser prioritária. Esse amor a Deus tem que ser prioritário. Deus, por meio do seu Espírito Santo atuando hoje aqui, por meio do Senhor Jesus, que nos salvou pela obra da cruz, tem que se tornar a pessoa mais importante das nossas vidas. E com a pessoa mais importante nós queremos passar tempo, com a pessoa mais importante nós queremos saber a opinião, com a pessoa mais importante nós queremos fazer a sua vontade, com a pessoa mais importante, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, nós queremos lhe agradar. Em segundo lugar, o Senhor nos convida a viver uma mudança radical e entrar na sua agenda, segui-lo aonde quer que ele esteja indo, nos convidando, liberando novos projetos. E por último, versículo 39 diz assim: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então eu te digo por último, que a paixão causa algo tão bom. A paixão causa algo tão grandioso, tão abençoado sobre nós, se essa paixão estiver direcionada para a pessoa certa. Que essa paixão nos faz vencer o egoísmo. A paixão nos faz vencer o orgulho. A paixão nos faz vencer o nosso ego, o nosso eu. Se você estivesse sozinho, você iria ficar debaixo das cobertas. Mas se você está começando agora a namorar aquela menina, está apaixonado por ela, e ela te dizer: amor, vem me buscar na parada aqui hoje às 11h45 da noite. Rapidinho você vai abrir mão da sua vida, do seu conforto, das suas cobertas. Vai lá batendo queixo na parada. Às vezes vai com guarda-chuva, e daí o guarda-chuva é pequeno, só cabe nela. Daí o sujeito saiu de casa do quentinho e ainda se molha. Por quê? Porque quem se apaixona encontra uma vida nova abrindo mão da sua. Assim acontece com a paixão, por exemplo, aos filhos. Assim acontece com a paixão à empresa. Eu conheço grandes empresários, honestos, homens de verdade, de caráter, mas que estão deixando a sua vida acontecer, fazendo do centro dela o seu negócio, a sua empresa, o seu trabalho. A sua paixão, aquilo que troca a sua vida por isso, aquilo que lhe faz humilde, que liberta o seu ego, que tira o orgulho dele. Então agora remetendo a nossa relação com Deus, que deve ser a nossa maior paixão de vida, o seu reino, a sua presença, a sua salvação, a sua vida. O que a paixão vai nos fazer? Vai nos transformar. Então se você quiser confiar na palavra de Deus, que essa é uma decisão difícil. Se você quiser confiar na palavra de Deus e colocar Jesus acima de tudo e todos na tua vida, em primeiro lugar. Se você quiser confiar na palavra de Deus e abrir mão de qualquer prioridade para seguir aquilo que Deus propõe a ti, por meio da sua palavra, por meio da voz do seu Espírito, por meio daquilo que Ele te impulsiona, por meio do discipulado, por meio da igreja local, se você quiser fazer isso e mudar a tua agenda, Jesus está liberando uma promessa para os cristãos apaixonados. Que promessa é essa? Você vai encontrar uma vida totalmente diferente daquela que você teria vivendo sem Ele. Aquele que quiserem achar a sua vida, a perderá. Ou seja, a pessoa que está buscando Jesus só para ela, só para a sua vida, só para o seu conforto, só para a sua bênção, vai perder a sua vida. Chega no final da vida, vai dizer: o que eu fiz da minha vida, meu Deus? Eu vivi aqui só para o meu conforto. O que eu fiz? Mas a pessoa que perder a sua vida por causa do amor ao que Deus causou, a sua nova vida, a sua salvação, o perdão dos pecados, o seu reino, os projetos, o seu ministério, a igreja, tudo aquilo que Deus despertou nela, Jesus está prometendo, essa pessoa vai encontrar uma vida completamente diferente. Vai encontrar a verdadeira vida. Então eu quero concluir nessa noite, perguntando a você, qual o segredo para que a paixão por Jesus, pelo seu reino, pelos seus propósitos, não esfrie? Qual o segredo para que um cristão não abandone o seu primeiro amor? Vamos ler a segunda parte agora, versículo 5 de Apocalipse, capítulo 2. Abra comigo Apocalipse 2, vamos ler novamente o 4 e um pedaço do 5. Lá no final da Bíblia, o último livro da Bíblia.
temido, incompreendido, misterioso. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e um pedaço do 5. Diz assim: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Agora veja o que Jesus pede em resposta a essa realidade no versículo 5. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. E aqui eu quero fazer uma pausa para o contexto do reino de Deus e da igreja e falar aos casais que estão aqui, às famílias que estão aqui. Se no teu casamento, no teu namoro, no teu noivado, no teu relacionamento hoje, a paixão foi abandonada, se hoje é mais uma obrigação estar perto do que uma prioridade, se hoje é mais um fardo viver em função de outra pessoa junto contigo para construir a vida, do que algo de verdade apaixonante, o Senhor está trazendo um princípio aqui para você. Lembre aonde que isso aconteceu. Lembre quando isso começou a ir embora. E diz ali, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Diz aí, esposa, para o teu marido, diz aí para ele. Pratique as obras que você praticava no princípio. Olha só. Como diz o Cláudio Duarte, os bichos vão mudando, né? A gatinha vira égua, a coelhinha vira vaca. Então, volte a praticar as obras que você praticava no princípio. Os adjetivos mudam, o benzinho vira traste. Volte a praticar como você praticava no princípio. Vamos fechar o parênteses aqui, porque próximo jantar de casais, você que ficou curioso tem que vir aqui para aprender o princípio de Deus para o teu casamento. Mas o Senhor Jesus nos diz a mesma coisa para a caminhada com Ele. Lembre-se quando começou a esfriar. Lembre-se quando você começou a não fazer mais do reino de Deus uma prioridade, da presença de Deus uma prioridade. Será que é quando Isaac nasceu? Será que é quando o milagre chegou, quando a bênção aconteceu? Será que é porque o tempo passou? Será que é porque veio o namorado? Será que é porque o inverno chegou agora? Quando aconteceu de você deixar passar a paixão, abandonar o primeiro amor? Então, Jesus está dizendo, te arrepende. Todo dia é possível voltar atrás. Todo dia é possível se arrepender e voltar a viver de forma intencional, voltar a cultivar, voltar a trabalhar para que Jesus e a sua glória, e o seu poder, e a sua palavra, e a sua salvação, e tudo aquilo que Ele nos dá de graça, volte a ser uma prioridade. Eu quero concluir hoje, essa palavra está um pouquinho mais longa, mas eu preciso concluir te mostrando algumas coisas. Quem era essa igreja de Éfeso? Que Jesus diz, eu quero que vocês voltem a fazer o que vocês faziam no início. O que essa igreja fazia de tão especial? Como essa igreja era apaixonada no início? Então vamos ver comigo, Atos capítulo 19. Quando tem o relato dos apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, chegando a Éfeso. Veja comigo, nós vamos passar rapidamente, mas eu quero te trazer alguns insights, e eu acho que Deus vai estar despertando pessoas diferentes em momentos diferentes dessa leitura. Preste atenção, porque ao longo de toda essa leitura nós vamos ver cristãos apaixonados, que Jesus está dizendo, eu quero vocês de volta naquele primeiro amor. E aqui é o relato de quando o apóstolo Paulo chegou a Éfeso. E o que eles faziam naquele primeiro amor? E talvez hoje o retrato desse primeiro amor é você dizer, Jesus, eu vou me batizar e fazer uma aliança contigo. Talvez o retrato desse primeiro amor para outra pessoa é dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo e que os teus dons sejam liberados na minha vida. Talvez o retrato do primeiro amor para outra pessoa é dizer assim, Senhor, eu vou abandonar essas minhas obras aqui, eu vou botar fora isso aqui que me afasta de Ti e vou me consagrar para Ti. Talvez para outra pessoa, essa paixão, esse primeiro amor, nesse momento da vida, é dizer, Senhor, eu vou deixar a vergonha de lado e eu vou levar o Teu amor para quem ainda não Te conhece. E ainda para outra pessoa, seja dizer, Senhor, eu quero sentar e aprender e ser instruído em todas as coisas do Teu reino para eu ser capacitado para crescer. Então agora comece a perceber isso no relato bíblico. Versículo 5, Atos 19. Nós vamos ler até o 10, depois do 18 até o 20. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Uma igreja apaixonada é uma igreja que batiza. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o
Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e profetizar. Uma igreja apaixonada é uma igreja cheia do Espírito Santo. Versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Uma igreja apaixonada é aquela que defende as bandeiras do reino de Deus nessa terra. No versículo 9, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então se afastou deles. Uma igreja apaixonada, ela não se senta na roda dos escarnecedores, com gente que não quer saber de Deus, que quer difamar a presença de Deus. A gente se afasta, esperando o momento que essa pessoa vai converter o seu coração, vai abrir o seu coração de fato para a palavra de Deus. Depois ainda diz no versículo 9, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Uma igreja apaixonada quer aprender mais. Uma igreja apaixonada quer ser ensinada na palavra. Uma igreja apaixonada quer conhecer a sua fé e os princípios. Quer ser treinada, quer ser impulsionado para ter uma razão para a qual explicar para as pessoas que não conhecem a Deus. Versículo 10, e isso continuou por 2 anos. Por 2 anos, aqueles primeiros 12 convertidos de Éfeso começaram a levar a palavra, começaram a evangelizar os perdidos. Por 2 anos, quem sabe eles escutavam as críticas daqueles judeus das sinagogas. Por 2 anos, novas pessoas foram sendo batizadas, novas pessoas foram sendo cheias do Espírito Santo. Olha o que aconteceu na cidade de Éfeso depois de 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, sem carro, sem internet, sem carta, no sentido de ter correio, sem acesso à tecnologia, com dificuldade, em 2 anos, toda a província romana da Ásia inteira, olha o que aconteceu com esse povo, ouviu a palavra de Deus por meio de uma igreja apaixonada. Uau! Toda a província da Ásia. Talvez hoje Deus te chama para todos os teus colegas de trabalho, todos os teus familiares, todas as pessoas que você conhece, tem alguma intimidade lá na tua rua, todas as pessoas ao teu redor. E no versículo 18, então, passando adiante, diz ali, muitos dos que creram vinham, confessavam, declaravam as suas más obras, e grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e queimaram eles publicamente. Os livros. Calculado o valor total, chegou a 50.000 dracmas. Você sabe o que é 50.000 dracmas? Essa igreja de Éfeso botou no lixo coisa de obra de trevas, botou no lixo coisas que remetiam à adoração a outros deuses, se desfez de tudo aquilo que lhe afastava de Deus, e não olhou o preço disso. 5 milhões de reais aproximadamente custava tudo que eles botaram fora de adoração a outros deuses. Dessa maneira, versículo 20, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Uau! Que igreja apaixonada. Tem mais um relato dessa igreja apaixonada. Abre comigo Efésios capítulo 1. O apóstolo Paulo depois escreve uma carta a essa igreja. E nessa carta ele dá muitas instruções, mas tem um detalhezinho nessa carta que ele está dizendo de algo que ele estava ciente de que era uma prática dessa igreja apaixonada. Efésios 1,15 diz assim, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graça a vocês, por vocês, mencionando-os em minhas orações. Uma igreja apaixonada tem uma fé que se destaca. Uma igreja apaixonada, ela é conhecida pela sua fé. Uma igreja apaixonada expressa amor a todos os santos. Valoriza aqueles que Deus tem chamado. Sustenta, estende a mão. É uma igreja hospitaleira, é uma igreja abençoadora, é uma igreja generosa, é uma igreja desprendida. São fatos de uma igreja apaixonada. É isso que Jesus estava dizendo. Passou o tempo e João estava escrevendo isso, quem sabe, 30 anos depois. Jesus estava dizendo, eu tenho contra vocês uma coisa. Vocês continuam sendo igreja, vocês continuam agindo corretamente, vocês estão contra os falsos líderes que se levantam,
mas vocês abandonaram aquele amor. Aquele amor que levou meu reino para toda aquela região. Aquele amor que cuidou dos santos, aquele amor que viveu uma fé extraordinária, aquele amor que viveu um ambiente de poder, aquele amor que me buscava toda hora, que dependia de mim, aquele amor que via milagres. E eu termino hoje essa mensagem com o último versículo de Efésios. Abra comigo Efésios capítulo 6, versículo 24. Talvez esse seria o segundo título possível para essa palavra. Além de paixão contagiante, essa palavra poderia se chamar amor incorruptível. Diz ali Efésios capítulo 6, versículo 24. Olha o que Paulo escreve encerrando o livro. Ele diz: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Um amor verdadeiro. Um amor intenso. Então, o que nós vamos fazer com essa palavra? Nós vamos buscar em Deus que Ele renove em nós essa paixão. E a missão de Deus para a tua vida é contagiar as outras pessoas com essa paixão que Deus causa no teu coração. Essa paixão não precisa ser uma paixão individualista. Essa paixão não é uma paixão que te isola da tua família. Essa paixão não é uma paixão que você faz coisas que bota fora princípios. Essa paixão é uma paixão que quanto mais você quiser contagiar os outros, quanto mais a palavra se difundir, quanto mais o Espírito Santo for derramado por meio da tua vida, mais ela vai aumentar. A paixão pelo nosso Deus, quanto mais fechada para nós mesmos, mais ela morre. Quanto mais ser difundida, mais ela aumenta. Então nós precisamos de uma paixão contagiante.